Escrever é o exercício da imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles olhos que aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa escrita. O escritor, assim, não morre jamais. Meu nome é Abraim Sena Base, no mundo intelectual conhecido como Abraim Base. Nasci em Manaus no dia 27 de agosto de 1949. Meu pai é um imigrante libanês que chega aqui nos anos 40, viúvo no Líbano, traz consigo um filho, meu irmão mais velho, chamado Amin Base. Aqui ele conheceu minha mãe, Jandira, uma acriana, e com a Jandira ele foi pai de mais 3 filhos, Nilo, Ali e Abraim. Então nós éramos 4 irmãos. Já nasci com um apelido que nunca pegou, Campeão. Minha mãe estava gestante e a barriga dela crescendo. E nos anos 40, a medicina era muito incipiente. E minha mãe foi ao médico, fizeram uma radiografia dela, e nesta radiografia se constatou este objeto diferente. Então ela foi operada na Santa Casa de Misericórdia e na cirurgia o médico descobriu que ela tinha também um feto. E ele foi até falar com meu pai e disse: realmente tem um quisto, nós vamos retirar, mas no útero ela tem um feto. E meu pai perguntou: é um homem ou mulher? E ele disse: é um homem. O árabe e o judeu têm como preferência sempre de um filho homem no início. E meu pai disse: deixa ficar. Isso, imediatamente ele informou ao meu pai que passava a preocupação de uma morte prematura da criança. No entanto, meu pai disse: eu vou correr esse risco. E minha mãe, muito católica, todos os dias às 18 horas, reunia-se os vizinhos para tirar um terço, fazendo suas orações para que eu pudesse ter um nascimento normal. 6 meses depois, eu nasci de parto normal. Aos 3 anos de idade, eu fui morar na Avenida Joaquim Nabuco, esquina de 7 de setembro, onde meu pai tinha um comércio. Naquela época, anos 50, Manaus tinha aproximadamente 350 mil habitantes e lá eu vivi parte da minha infância. Na rua Lauro Cavalcante tinha uma professora. Esta professora era nada mais, nada menos, Dona Alaide. E Dona Alaide me pegava nos braços, não só eu, como um grupo de crianças. Minha mãe me levava até a esquina e ela levava até o Barão do Rio Branco, onde nós estudávamos.
porteiro parecia que era elétrico. Dava diversas entradas na loja com a maior naturalidade, sempre descalço, né? Aí corria até ali a metade do quarteirão, voltava, e aquilo eu olhava e ficava impressionada de ver tanta agilidade. Foi uma época muito boa, quer dizer, as crianças brincavam na porta das suas casas. Os vizinhos eram quase a mesma família, né? Mas eu tive uma infância feliz, uma infância onde eu ia ao mercado com a minha mãe, porque naquela época só se tinha geladeira a querosene quem tinha muito dinheiro. Então, a maioria das famílias iam diariamente ao mercado comprar os alimentos para comer naquele dia. Então, nessa minha infância, depois do Barão do Rio Branco, eu fui para o Colégio Brasileiro. Lá eu fiz a admissão e iniciei o secundário. Depois fui para o Instituto de Educação, aonde me formei professor. O divertimento daquela época das famílias era ir a um bom cinema, quando podiam, e nós tínhamos o Cine Guarani, o Cine Politeama, o Cine Odeon, o Cine Avenida. E eu ia ao cinema pelo menos uma vez por mês, quando o meu irmão mais velho, o Nilo, a quem eu devo muito, me dava o dinheiro para mim ir ao cinema. Naquela época era comum as pessoas partirem para o trabalho cedo. E foi o meu caso. Eu comecei a trabalhar muito cedo. E aos 18 anos eu já estava trabalhando como propagandista vendedor, visitando médicos, fazendo propaganda médica e vendendo nas farmácias. Eu viajei a Amazônia inteira. Talvez aí nestas viagens para a Amazônia eu possa ter construído a minha admiração, o meu respeito pela Amazônia. E passei a entender da importância que esta Amazônia tinha na vida daquele jovem vendedor que ganhava sua vida, trazia o seu sustento nessas viagens prolongadas. Eu venho nascer numa cidade pequena. Para você fazer uma ideia, era comum no domingo à tarde você desfilar na praça da Polícia Militar aos domingos à tarde, onde eu botava o meu melhor paletó e a banda da Polícia Militar ficava no coreto tocando e a gente passeando em volta, o que nos permitia encontrar pessoas, conhecer pessoas. Eu gosto de lembrar do aniversário do Cine Guarani, porque nesse dia eles faziam cinema na rua. Era estendida uma grande tela entre dois postes que estavam lá desde a fundação do Cine e passava um filme. Então a população corria para lá. Então esta era a cidade. Eu muito logo me comunicando, o fato de trabalhar com propaganda médica
me permitiu essa facilidade entre o diálogo e logo eu busquei o jornalismo no jornal impresso. E fazia minhas matérias, trabalhei na notícia, trabalhei no Jornal do Comércio, trabalhei na Gazeta Mercantil. Mas o tempo passou e eu passei um período também muito rico da minha vida, trabalhando com Robério Braga, fazendo uma assessoria na Secretaria de Cultura. Lá eu fiz um razoável trabalho e de lá eu fui descoberto pelo senador Bernardo Cabral. Naquela época, eu já vinha escrevendo um livro aqui e outro ali, embora trabalhasse com medicamento, eu já tinha... O livro era para mim um diletantismo, eu escrevia por diletantismo, não tinha muitas esperanças do que podia render. Eu passei 25 anos como diretor do Atlético Rio Negro Clube. Lá no Rio Negro eu tinha um companheiro de história chamado Elcio Judá Assayag. Então ele me ajudou a montar meu primeiro museu do Atlético Rio Negro Clube. E lá eu escrevi meu primeiro livro. Eu fazia umas pesquisas em cima de umas revistas que era publicada pelo Rio Negro desde da sua fundação, chamada O Rio Negrino. E lá eu encontrei grandes momentos da poesia de autores que faziam suas poesias, mas nunca publicavam em livros, sempre na revista. Posso destacar um aqui, o desembargador Lafayette, que foi atleta de futebol, jogou futebol pelo Rio Negro. Nessas revistas, eu fiz uma pesquisa e escrevi meu primeiro livro chamado Coletânea de Poetas Rio-Negrino. Foi um lançamento memorável. Era o meu primeiro trabalho. Estive com a presença do senador Bernardo Cabral, que a esta altura não era um amigo íntimo meu como é hoje. Então foi uma festa muito grande, o clube reuniu muitos associados, assim nasceu meu primeiro livro. Em seguida, eu resolvi escrever a biografia do governador Álvaro Maia, que foi membro da Academia Amazonense de Letras, foi um intelectual com muitos livros publicados, e biografar Álvaro Maia foi uma honra muito grande. Hoje, na 4ª edição, um livro que vendeu 10.000 exemplares só em Manaus. Depois biografei Miranda Corrêa, Histórias e Memórias, onde eu retrato a primeira indústria que se instala em Manaus vendendo cerveja. Um grupo de paraenses que vieram de Santarém e que aqui montaram uma fábrica de gelo e em seguida uma fábrica de cerveja. O que lamentamos que este prédio hoje encontra-se em abandono. Bom, fui escrevendo e, de certa forma, sempre ligado à história, sempre seguindo este porto seguro chamado história. A minha ligação com a história é de ontem. Gostar da história foi uma escolha. Na vida nós precisamos ter escolha. Você precisa definir rumos na sua vida. E eu escolhi este caminho. Encontrei pessoas que me ajudaram a chegar onde eu quero chegar. E o Felipe Dal tinha esse sentimento de gostar da história. E com ele eu acabo tendo a oportunidade de trabalhar no Grupo Rede Amazônica. Lá no Grupo Rede Amazônica,
eu fui convidado para organizar a memória da empresa. E acho que cumpri este dever com dignidade. E o Felipe gostava de história. Então, quando nós nos encontrávamos, nós falávamos o mesmo idioma. Ele sempre trazia um fato histórico para mim e nós sempre conversávamos sobre história. Ele chegava comigo e dizia, olhe bem esta foto. E eu começava a olhar a foto, ele dizia, bote a lupa. E eu colocava a lupa, ele dizia, você está vendo o detalhe da minha camisa? Eu digo, estou. Aí ele tirava da sacola a camisa e dizia, com esta camisa eu inaugurei a TV Amapá. Com este paletó eu inaugurei a TV Amazonas. Então, foi possível reconstruir a história do Dr. Felipe através desse parceiro que ele se torna comigo na história. Se você me perguntasse o que representa para mim o Grupo Rede Amazônica hoje, 25 anos depois, eu diria que eu não seria nada se não tivesse chegado no Grupo Rede Amazônica. Seria apenas um escritor, apenas um jornalista que tem o seu DRT, que embora nunca tenha sentado num banco de escola de jornalismo, faz jornalismo há 40 anos. E que traz uma experiência do jornal impresso para a televisão. Dizer para você que foi fácil, não foi. Foi muito difícil. Televisão para mim foi um outro campo, foi um outro momento. Mas, novamente, eu tenho Felipe Dal dizendo para mim, eu falava para ele das dificuldades e ele dizia, coloque um pouquinho assim de amor no que você vai fazer e você fará bem feito. Quando eu convido um autor para ir no programa Literatura em Foco, que já vai para o ano fazer 25 anos no ar, eu tenho o mesmo sentimento. Amor pelo aquele livro, respeito pelo autor que eu convidei e faço uma boa leitura para encontrar boas perguntas que eu possa atender o meu telespectador. Literatura em Foco no ar, caminhando para o seu 10º ano. Olá, telespectador do Amazonsat, um prazer enorme, nós estamos em Taquatiara. Olá, telespectador do Amazonsat, eu sou Abraim Base e este é o programa Literatura em Foco. Eu gravei na Europa, eu gravei na Bulgária, contando a fuga de um judeu da Bulgária para a Amazônia. Eu gravei em Portugal, eu gravei na França. E claro que não se faz televisão sozinho. Alguém que pense que pode construir qualquer programação em televisão sozinho está perdido. Televisão se faz em equipe, desde o motorista que nos leva ao set de gravação até aos profissionais de cinegrafia, produção, edição de imagem. E eu tenho a sorte de ter boas pessoas, bons profissionais trabalhando comigo, que aliás eu sempre tive. Eu não tenho o que reclamar de todos aqueles que passaram nos meus programas, especialmente o Documentos da Amazônia e o Literatura em Foco. E, de certa forma, isso construiu a minha vida profissional. Quando eu pego um livro para fazer uma crônica literária na CBN Amazônia, eu leio, embora seja uma leitura en passant, eu leio este livro para levar ao meu ouvinte informações precisas do autor e da obra. Todo escritor elege entre todos os seus livros alguns que ele destaca. Não como mais importante, porque todos são importantes, mas como aqueles que deram uma emoção diferente, que proporcionaram uma pesquisa mais profunda, mais difícil,
E para o historiador, quanto mais profundo, quanto mais difícil é a pesquisa, mais ele se prende àquele trabalho. Me recorda que eu escrevi o primeiro livro da Rede Amazônica, Rede Amazônica 30 anos. Foi minha primeira tarefa recebida de uma forma orgulhosa, diretamente do Dr. Felipe Dal, quando ele me chama e disse: eu quero o registro da minha empresa num livro. Eu classifico como um dos livros muito importantes na história das comunicações na Amazônia. Você tem nele os diários oficiais de todas as concessões dadas, todos os discursos feitos das inaugurações em todas as emissoras. Bom, aos 35 anos, eu muito empolgado com os documentários, resolvi fazer um documentário nos 35 anos, porque o Dr. Felipe queria que eu fizesse um livro acrescentando naquele dos 30 anos, que já era um livro de 800 páginas. E nós sabemos que era um livro de pesquisa e que acrescentar alguma coisa ali ninguém ia ler, ia ficar um livro muito grande. Então o convenci a fazer um grande documentário, que foi um registro que me dá muito orgulho, porque quando eles faleceram, e faleceram um atrás do outro, houve uma certa preocupação de nós não temos nada para mostrar. E eu disse: temos sim, temos um grande documentário que eu fiz a direção geral, participei da produção, e lá estão os 3 fundadores, Felipe, Milton e Margarido, narrando de como criaram todo este patrimônio, que hoje é muito bem dirigido pelo senhor Felipe Dal Júnior e a senhora Cláudia Dal Paixão e Silva. Em uma época onde a aventura imigrante ganhava o continente, a prosperidade amazônica recebia muitos interessados em uma nova vida. O atrativo da borracha movimentava a economia e fazia dessa região exuberante terra de oportunidades e encontros de culturas diferentes. No esforço de construir seus sonhos, o libanês José Najib Dal surge como regatão e progride em seu trabalho, preparando o caminho para trazer do Acre sua esposa Nazira e seus filhos. A família Dal se estabelece em Manaus e coloca em prática tudo quanto aprendeu na sua juventude. A tradição dos árabes era exatamente essa, o comércio, e com eles não fora diferente. A cidade se desenvolvia e a família Dal acompanhava o progresso de Manaus com a confiança de quem acreditava na região e a visão realizadora que marcaria sua presença nos anos seguintes. Um novo cenário social de aprendizado e mercados promissores possibilitou o início de uma amizade que tornaria muitos sonhos realidade. Eu fui presidente da União dos Estudantes Secundários do Amazonas, a UESA, um dos fundadores. E o Felipe era presidente da União dos Estudantes do Amazonas, da UEA, que congregava universitários e secundaristas. E nós tínhamos grandes pegas, né? Mas aí nos tornamos amigos. Com o advento da Zona Franca, naturalmente a coisa começou a se deslocar um pouco para Manaus. E surgiu a ideia de fazer uma agência de publicidade, montar uma agência de publicidade aqui. Então o que fazia? Aqui era feito o briefing, o Felipe mandava, o Milton mandavam para São Paulo. Em São Paulo nós idealizávamos a campanha e eu vinha aqui a Manaus para apresentar a campanha. Nasceu do seguinte princípio, é que nós todos éramos pessoas da área de comunicação. O Milton, eu e o Joaquim. Nós resolvemos caminhar na direção daquilo que se falava no Brasil já com algum entusiasmo, a televisão, que era o veículo que transmitia instantaneamente os fatos.
Então, os três, nós nos unimos mais ao falecido e saudoso Robert Dahl, que era praticamente o capitalista do grupo, e mais as nossas esposas, e completamos o número que era necessário para que a empresa pudesse operar. Eu elejo este documentário como uma das peças mais importantes que fiz para a Rede Amazônica, porque pude ali captar, trazer a memória deles. Quando você escreve um livro, é você narrando o fato. Neste documentário, é eles narrando o fato. Se você observar o livro e observar o documentário, eu fui fiel a tudo aquilo que eles me falavam. E nos 40 anos eu fui novamente instigado. E assim nasceu Rede Amazônica 40 anos. Depois que ele faleceu, até porque ele nunca me permitiu escrever sobre tudo aquilo que ele escrevia, nasceu este grande livro que é matéria única, que retrata as principais matérias produzidas por ele no jornal. Centenas de matérias que ele fez em defesa do nosso estado e da Amazônia. Mais adiante, escrevi uma outra obra que me deu muita alegria, até porque ele já estava no ocaso da vida, ainda muito doente, Saul Ben-Shimol, a saga de um judeu na Amazônia. E trabalhando já com Felipe Dahl, eu comecei a receber dele a orientação de que eu devia fazer história. Vá fazer história, vá fazer história. Nesta época eu já tinha 17 livros publicados. E eu dizia para ele: Doutor Felipe, o que eu vou fazer na universidade? Eu tenho 57 anos. De certa forma, Doutor Felipe insistindo tanto, um belo dia, eu era diretor da Beneficente Portuguesa, entrei para uma reunião da diretoria e vi uma faixa enorme na Uninorte, convidando para inscrições para o vestibular. Eu fechei o carro, atravessei a rua e fui lá, paguei R$5 e me inscrevi. E eu tirei em primeiro lugar. E cheguei com o Felipe Dahl, naquela época publicavam no jornal e tal, mostrei para ele: olha, eu passei. Ele disse: vou lhe dar uma bolsa. E assim eu fui fazer história. Quando eu cheguei na universidade, eu descobri que o curso não era reconhecido. Eu procurei a diretora, que na época não era reitora, era diretora, e ela trouxe para mim algumas dificuldades para reconhecimento do curso, e uma delas era a construção de um laboratório de história. E eu me propus a fazer o tal laboratório de história com meu acervo particular. 2 anos depois, antes de eu me formar, o curso foi reconhecido. E Dr. Felipe, muito entusiasmado com o meu interesse pela história e agora formado em história, ele me induziu a fazer um outro curso que era ensino à distância. Manaus vivia uma febre de ensino à distância. E nesta época a Fundação Rede Amazônica pretendia colocar uma universidade de ensino à distância em jornalismo. E nós fizemos este curso que me permitiu conhecer um pouco mais e me qualificou com uma especialização. Bom, eu sou amante da culinária amazônida. Tanto faz eu estar em Manaus, estar em Belém, estar no Acre, onde eu estiver, em Rondônia, eu procuro sempre conhecer tudo aquilo que aquele estado pode me oferecer.
O que seria da Amazônia sem a história e sem o historiador? O que seria da Amazônia sem os registros de buscar no esquecimento tudo aquilo que faz parte da nossa história? Não é só orgulho de ter nascido aqui. A Amazônia é saber que o mundo depende dela e que nós estamos conscientes disso. Bom, o tempo passou, eu continuei escrevendo, me dediquei para as biografias e, de repente, um dia eu recebo uma comissão de professores e uma professora que hoje é a reitora do CIESA, do novo CIESA, com uma carta me comunicando que eu estava sendo qualificado com o título de notório saber. E é um recurso que a universidade tem para reconhecer doutor aquele que não faz a carreira do doutorado, mas sim reconhece doutor pelas obras. Eu organizei 6 museus em Manaus. Isso me deu uma certa facilidade mais na história. Eu fiz o Museu do Ibeu, eu fiz o Museu do Rio Negro, eu fiz o Centro Cultural Luso Brasileiro, eu fiz o Museu da Beneficente, eu fiz o Museu do Luz e fiz o Museu da Rede Amazônica. O diferencial do Luso e deste museu que é importante é que o Luso, se você me perguntasse qual o clube mais importante neste momento, eu diria que é o Luso. E vou lhe explicar por quê. O Luso teve uma escola primária, o Luso teve uma banda de música, o Luso teve um teatro. Nós estamos falando de uma cidade que aos domingos ia à missa na Matriz, ia tomar o seu mingau no Mercado Adolfo Lisboa e vinha para o Porto de Manaus assistir às disputas em remo, que era uma elite da época. O Luso, ele acaba se destacando entre esses clubes exatamente porque ele teve vários segmentos desde a sua criação. O Museu da Rede Amazônica, esse eu falo com um amor muito pessoal, porque além de eu ter construído com as próprias mãos, eu tive a participação efetiva do dono, Felipe Dal. Era ele quem trazia as coisas e dizia: guarde, porque na sua mão isso virará história. Quando você recebe um objeto e você descobre que aquele objeto está ligado ao momento histórico da tua cidade, tu não pode perder o perfil de fazer aquele registro. Os tempos mudaram, a economia mudou,
as empresas passaram a direcionar os segmentos para outros caminhos. Mas manter um museu hoje, para uma empresa, ele precisa buscar recursos fora. Aqui é muito difícil, nós não temos o sentimento de pagar para visitar um museu. Nós não temos este hábito. Nós temos que acompanhar a evolução dos tempos e acompanhar principalmente as nossas possibilidades econômicas. Então, paciência, não deu para ser mantido, vamos reunir o que temos, manter o que temos, porque eu tenho certeza que temos ainda coisas importantes do Museu da Rede Amazônica para expor. E, de certa forma, o meu dia é escrevendo, é produzindo textos para o Portal Amazônia, produzindo os textos para a CBN Amazônia e escrevendo meus livros, o que me dá uma alegria e um prazer fora do comum. Escrever semanalmente para o portal é permitir que pessoas fora de Manaus possam compreender, entender e aprender a história da Amazônia ou do Amazonas através de minhas escritas no portal. Eu estou no Portal Amazônia há aproximadamente 2 décadas. Eu sou do início do Portal Amazônia. O Portal Amazônia me levou para o mundo. Hoje, eu sou reconhecido internacionalmente através do Portal Amazônia. Mais tarde veio a Academia Amazonense de Letras, em 2010. A Academia Amazonense de Letras, ela tem, de certa forma, um recurso que ela vai buscar com os deputados, que nós chamamos de dotação orçamentária. Os deputados fazem doações no final do ano para receber no ano seguinte de recursos, e com esses recursos a academia faz seus livros e doa, porque como é recursos públicos nós não podemos vender. Eu tenho pelo menos 6 livros publicados neste sistema. E um dos deputados que muito contribuiu enquanto foi deputado estadual é o nosso companheiro Serafim Correia. Mas muitos foram os deputados que deram orçamentos para que a academia pudesse sobreviver. A academia hoje é muito bem presidida pelo médico Aristóteles Alencar, um intelectual de escola, recentemente substituindo Robério Braga, que passou várias vezes na presidência, que também é um presidente dinâmico. A academia sempre teve a sorte de ter excelentes presidentes. Presidir a academia é uma honra, é um orgulho, mas nós sabemos que também essas tarefas não são fáceis. Joari Guimarães, esse foi o último que sentou, que eu o substituí. Este substitui este. O Joari substituiu o Arthur César. O Enoque Reis foi substituído. O Enoque Reis é aquele que dá nome ao fórum, Enoque Reis. Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro foi avô do Arthur Neto, foi desembargador. Gaspar Guimarães, esse foi o primeiro ocupante da cadeira, é este aqui. É o primeiro ocupante. Então, quando eu falecer, a pessoa que me substituir haverá de falar: o meu nome desce para cá. Haverá de substituir e falará de todos eles. Eu fui iniciado maçonicamente há 50 anos. E a minha loja
generosamente me concedeu o título de grande benemérito. Para mim ser grande benemérito, eu tenho que ser benemérito, e eu já era. E me deu a medalha Sá Peixoto, a medalha desembargador Sá Peixoto, que foi o fundador e o primeiro venerável da minha loja. A maçonaria não é uma religião, mas ela te exige uma religião. Ou seja, você tem que crer em Deus para ser maçom. Você não pode ser ateu. E a maçonaria é uma escola de vida. Eu tenho muito orgulho de participar da maçonaria. E tenho muito orgulho das lojas a qual pertenço. Eu sou ligado à Gloman, grande loja do estado do Amazonas. Hoje muito bem dirigida pelo sereníssimo grão-mestre Marcelo Peixoto, que traz na origem o seu pai, que também foi sereníssimo grão-mestre. Eu tenho alguns livros maçônicos publicados, inclusive um livro que me dá uma alegria muito grande, que é sobre a abolição da escravatura do Amazonas. Pô, então fazer parte da maçonaria é um motivo muito de orgulho. Eu vi a verdadeira luz maçônica na grande benemérita loja simbólica Rio Negro número 4, que já tem mais de um século, que está muito ao lado da loja número 1, que é a Esperança por Vir. Ser maçom é, antes de mais nada, entender que nós somos iguais. Nós somos diferentes apenas socialmente. Uns ganham mais, outros ganham menos, outros andam num carro importado, outros andam num carro nacional, outros não têm carro, mas nós somos iguais. E a filosofia maçônica é de que nós somos irmãos e nenhum é superior ao outro. Lá não existe o doutor, o desembargador, o general, lá nós somos irmãos, todos nivelados no mesmo patamar. Então a maçonaria me trouxe muitas alegrias e uma das alegrias enormes é ter vivido 50 anos para comemorar meio século de existência fazendo parte dessa instituição. E me permitindo escrever, são 3 livros maçônicos, né? O livro da abolição da escravatura, o livro da Aurora, o outro livro da Aurora que sai agora, possivelmente sairá uma nova edição de um outro livro. Cada livro que chega na minha mão para escrever, cada projeto, eu entendo como um filho que eu estou projetando para ele nascer e ser um grande homem. Eu que tenho meio século como maçom, escrevi há 26 anos atrás o livro da grande benemérita loja simbólica Aurora Lusitana, e agora escrevo um segundo livro, não é uma segunda edição, Aurora Lusitana, a semente maçônica portuguesa no Amazonas. É a única loja no Brasil fundada especificamente por portugueses. Então veja, todos os livros para um escritor são importantes, mas alguns falam mais profundamente na sua escrita. E foi dessa forma que eu construí um legado, construí um espaço e conquistei alguns leitores, conquistei algumas pessoas que apreciam o que eu escrevo. Eu sou casado 2 vezes, tenho 5 filhos, 3 do primeiro casamento e 2 do segundo casamento. E sou um homem muito feliz com a mulher com quem eu vivo há 45 anos. Maria do Perpétuo Socorro Pérez Base. Receber a medalha Rui Araújo é motivo de um orgulho fora do comum. Afinal, é a maior honraria que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas entrega ao homenageado.
Então, essa medalha representa para mim um orgulho, porque ali é a casa do povo. A Assembleia Legislativa concede medalha Rui Araújo ao escritor e jornalista Abraham Base. A Fundação Rede Amazônica nasce do sonho de um homem chamado Felipe Dal. A fundação funcionava no antigo prédio da Rede Amazônica, no bairro da Cachoeirinha. Quando nós íamos iniciar as inscrições para que pudéssemos ter os alunos, a fila passava de 3 quarteirões. E havia, de certa forma, um trabalho muito sério com relação a essa admissão, da qual eu tive o orgulho de lecionar História da Comunicação e Produção para rádio e televisão durante aproximadamente 15 anos. A fundação evoluiu, a fundação cresceu e em determinado momento a diretoria chega à conclusão de que deveríamos trocar o rumo da fundação. A fundação precisava principalmente oferecer ao Grupo Rede Amazônica um braço que atendesse o lado social do Grupo Rede Amazônica. E a fundação, aos poucos, foi se desligando de alguns processos, principalmente da formação, e começou a adentrar numa área que é de suma importância para o projeto de uma grande empresa como o Grupo Rede Amazônica. Fazer a Rede Amazônica buscar os caminhos sociais só através da Rede Amazônica seria impossível. A Fundação tem uma participação efetiva e importante. Nesses 39 anos, eu diria que a Fundação é um marco na memória de Felipe Dal. Ser colaborador do Grupo Rede Amazônica não é só orgulho, é motivo de satisfação. Você transforma o seu dia em felicidade. Trabalhar na Rede Amazônica é produzir o teu dia, o teu trabalho, como se tudo aquilo fosse teu, porque você é parte daquela história. Nesses 50 anos, 51 anos de existência do Grupo Rede Amazônica, a metade eu participei dessa história, 25 anos. Agora vou revelar o meu mais novo trabalho, que é a biografia do meu grande amigo Felipe Dal. Já estou escrevendo, estou buscando as suas origens no Oriente Médio. Ele era descendente de um libanês como eu. E, de certa forma, a biografia também acabou me levando para este campo que é muito importante na historiografia regional. Jamais trocaria a Amazônia, a sua história, o seu legado, por outra razão. Eu conheço vários países da Europa, mas a Amazônia é diferenciada. A Amazônia, ela é, antes de mais nada, um espaço único no mundo inteiro. A nossa floresta é uma floresta diferenciada. E nós somos o único estado que mantemos a floresta em pé por um longo período. E a proposta é continuar mantendo essa floresta, como bem falava Samuel Benchimol.